quando Jesus ele apazigua ou ele acalma a tempestade. Certamente que você, durante os seus anos aí de convertido, você já ouviu muitas pregações a respeito desta passagem, mas eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio no poder da palavra, e certamente nessa noite nós seremos ministrados e seremos muito abençoados através desta passagem. A Bíblia diz que Jesus, ministrando, pregando juntamente com os seus discípulos, num dado momento ele chama os discípulos e diz que eles deveriam atravessar o mar da Galileia, ir para outra margem. Os discípulos entram com Jesus no barco e Jesus estava cansado, já havia ministrado, pregado, então fisicamente ele se encontrava esgotado. E desta forma, o que ele faz quando ele entra no barco? Ele pega lá uma almofada, encontra um cantinho separado, coloca ali, ajeita a sua almofada e vai descansar, vai dormir. Conforme o barco vai viajando dentro ali do mar da Galileia, o lago de Genezaré, também era conhecido dessa forma, vem um vento muito grande, vem uma grande tempestade e começa a assolar o barco, começa a mexer com o barco, e os marinheiros, os tripulantes, as pessoas que estavam ali dentro do barco começaram a sentir medo. E agora? O que vai acontecer conosco? Nós vamos naufragar. Foram pegos de surpresa, não esperavam aquela tempestade, não estavam preparados para aquela tempestade. Vamos morrer. Mas o que eles fizeram? Foram aonde, os discípulos fizeram? Foram aonde Jesus estava e acordaram o Senhor. Senhor, acorde, desperta. Olha, de repente veio uma grande tempestade e nós estamos com medo até de morrer afogados. Consegue imaginar essa cena, irmãos? E aí Jesus despertou, e aqui no verso 39 que nós lemos, ele diz: cala-te, aquieta-te. Ele deu uma ordem ao vento, Ele foi direto para a situação. Para de soprar vento, tempestade se acalma. E a tempestade se acalmou. Por quê? Porque o Rei da Glória deu uma ordem, o Criador dos céus e a terra falou. Quando ele fala, acontece, Esse é o Deus que nós servimos. Aí ele vira para os discípulos e diz para eles: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão tímidos? Foi uma pergunta agradável que ele fez para os discípulos, ou foi uma repreensão, irmãos? Foi uma repreensão, Ele falou: como se ele dissesse, por que vocês mesmos não deram uma ordem ao vento? Por que vocês mesmos não usaram o poder de Deus? Aí ele diz mais uma: vocês ainda não têm fé? Uma repreensão também, sim ou não? Uma pergunta, com uma chamada para eles. E aí o que aconteceu com aqueles homens que estavam ali? Verso 41: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Glória a Deus. Posso ouvir glória a Deus? É uma história curta, né, irmãos? A Bíblia narra, né? Marcos, tem em Mateus e tem em Lucas essa história. E é uma história curta, mas que traz ensinamentos maravilhosos para a minha e para a tua vida. E nós vamos tentar tirar desse texto aqui ensinamentos para a minha e para a tua vida nos dias de hoje, para ver de que forma nós podemos usar este texto a fim de que saiamos daqui abençoados nessa noite. E quando a luta, a tempestade vier sobre a minha e sobre a sua vida, que nós possamos ter ferramentas para lutar contra a luta, contra a tempestade, porque elas vão chegar. Amém, irmãos? Então, para iniciar agora aqui nesse nosso estudo, você pode aplaudir ao Senhor? Aquele que acalma a tempestade, aquele que tem todo o poder, aplauda mais forte. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, glória a Deus. Primeira coisa que eu medito aqui, irmãos, é que Jesus, ele chama os discípulos para que eles pudessem fazer essa viagem, para atravessar este lago, né, de Genezaré. Os historiadores, eles dizem que este lago de Genezaré, ele tem de comprimento mais ou menos 21 quilômetros, e a sua largura é de mais ou menos 12 quilômetros. Então não é um mar, um lago muito grande, que um pescador pudesse chegar de um lado e dizer: olha, eu estou percebendo aqui que nós podemos atravessá-lo e não vai ter problema nenhum. Não era tão grande para ele, de uma margem, quando ele fosse iniciar a viagem, ele olhar e dizer que não ia ter problema, e quando ele começasse a viajar, no meio do caminho ele fosse pego de surpresa, porque não era tão grande. Amém, irmãos? Dá para entender isso? Hoje nós temos aí a meteorologia, né? Temos mecanismos, instrumentos para que quando você for fazer uma viagem, tem um clima-tempo, enfim. E lógico que os marinheiros têm outros instrumentos que são mais poderosos, mais precisos ainda. Hoje, naquela época não. Eu acredito, eu conheço bem pouquinho de pesca, mas os pescadores, eles dizem: olha, na lua tal é bom você ir pescar. Se o vento tiver assim, você pode entrar na água, no mar. Hoje, né, o mínimo de conhecimento que eu tenho, eu sei que isso é normal. Mas quem é pescador profissional, como tinha entre eles lá pescadores, certamente que eles chegaram ali na beira da praia e disseram: olha, nós podemos viajar, não vai ter problema nenhum nessa viagem, a maré está boa, o vento está normal, nós vamos entrar aqui, vamos atravessar e vai dar tudo certo. Eles pensaram isso. É lógico que nós sabemos que na onisciência de Jesus, ele poderia prever uma mudança de tempo, ele sabia de tudo, e Jesus mesmo assim entrou no barco e foi descansar. Mas os pescadores estavam lá, os marinheiros, os tripulantes, estavam lá achando, pela maré, pelo vento, pela lua, que também poderiam atravessar e nada ia dar errado. Alguns estudiosos dizem que este lago, ele tinha a sua água bem quentinha, as águas eram quentes. E o que aconteceu nesta noite? Os estudiosos acham, né? Tinham muitas montanhas do lado, e nas montanhas os ventos, eles eram mais frios. Então o vento frio da montanha veio, bateu na água quente, e aí mudou toda a temperatura e fez com que se transformasse numa tempestade, e pegou todos ali de surpresa. Então essa tempestade se levantou rapidamente, o vento começou a mudar rapidamente, todo mundo foi pego de surpresa, ficaram com medo, né? E por se encontrar nesta situação,
sabendo aquilo que Jesus já havia feito, como Jesus já havia curado pessoas, abençoado pessoas, expulsado, demônios, eles foram acordar o Senhor, e acordaram Jesus dizendo: Senhor, olha, o vento se levantou, veio uma grande tempestade, e nós estamos receosos, nós achamos que o barco pode naufragar, não só o nosso, mas os barcos também que se encontram à volta, como se dissesse para o Senhor: faz alguma coisa, vamos achar uma saída para esta situação. E aí Jesus, ele dá a ordem, ao vento, ele dá a ordem para que a tempestade parasse, mas aí ele olha para os discípulos e diz para eles, como nós citamos aí: por que vocês são tão tímidos? Como se dissesse não, mas dizendo para eles: olha, vai chegar o tempo em que vocês terão que usar a autoridade de Deus que há na vida de vocês. A tempestade vai vir num tempo em que eu não estarei aqui, mas vocês não devem ficar chorando, temerosos, achando que a tempestade se levantou e agora não tem mais jeito para a vida de vocês. Não, eu quero que vocês aprendam a usar a fé que é dada por Deus a todos vocês. Quando nós lemos isso aqui, irmãos, este texto aqui, e lemos rapidamente, não meditamos nele, nós ficamos imaginando até que o inimigo se levantou. Olha, o inimigo se levantou contra aquela embarcação, o inimigo se levantou e colocou todo mundo a perigo, Tem pessoas que colocam tudo na conta do inimigo. Eu estou desempregado, foi o inimigo. Eu estou passando por uma crise de relacionamento, foi o inimigo. Eu estou desempregado, foi o inimigo. Nem tudo é o inimigo, irmãos. Nem tudo é o inimigo. Situações acontecem na nossa vida, tempestades se levantam sim na nossa vida. Esta tempestade, por exemplo, não era o inimigo, foi uma situação da geografia do lugar. As águas quentes do lago, com o vento frio que vinha das montanhas. Não era o inimigo, era uma coisa da natureza. Ok, irmãos? Então nós não devemos achar que o inimigo tem todo o poder. Olha, eu vou mudar o tempo para atrapalhar a vida do Fernando. Eu vou mudar o tempo para atrapalhar a vida do João, da Maria. O inimigo não tem todo esse poder contra a nossa vida, não. O inimigo, ele se levanta contra nós, mas ele se levanta para cair. Não vem vento, não vem tempestade, não vem chuva, não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir. Tudo que acontece na nossa vida é porque o Senhor permitiu, e se Ele permitiu, Ele tem um porquê. Nesta situação que você está passando no ano de 2017, Deus permitiu porque Ele quer te abençoar, Ele quer te ensinar alguma coisa no meio desta situação. Amém, irmãos? Então nós não devemos atribuir tanto poder assim para o inimigo. Olha, ele foi poderoso, permitiu que uma tempestade viesse, o barco está quase a naufragar, olha como o diabo é poderoso. Não, todo poderoso é só o nosso Deus, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Então entenda, a situação que você está passando, Deus permitiu, porque quer te abençoar, quer te ensinar, e depois deste período, você vai ver a glória de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado, através dessa situação que você está passando. Amém, irmãos? Amém. Mas o que Jesus disse para eles? Por que vocês são tão tímidos? E é interessante, irmãos, que nós como líderes de igrejas, pastores, nós também lidamos com pessoas, e de vez em quando nós temos que
falar com algumas pessoas a respeito de algumas situações. Nós temos que chamar a pessoa a uma realidade. Jesus estava chamando aqui os discípulos a uma realidade, sim ou não? Agora, diz aqui que os discípulos foram embora, largaram Jesus, desapareceram porque o Senhor disse essa palavra dura para eles? Não. Eles ficaram depois até espantados com o tamanho do poder de Deus, com o tamanho do poder de Jesus. Mesmo com essa palavra aqui, dura, forte, né? Porque são tão tímidos, ainda não tendes fé. Eles poderiam se sentir envergonhados. Olha, ele falou isso para nós na frente de todo mundo. Eles poderiam dizer: ele foi mal educado, vamos embora, a partir de agora eu não quero mais andar. Não. Eles receberam a admoestação, foram chamados a uma realidade e começaram, eu creio, a partir deste momento aqui, a ver as coisas de uma outra forma. Olha, se o Senhor nos chama a atenção, é porque Ele quer o nosso melhor. Ele quer que eu aprenda, Ele quer que eu cresça. Ele tem como Pai, como Deus, Ele tem aquilo que é o melhor para mim. Amém, irmãos? Então vou chamar você a atenção nessa noite, como pastor, ok? No meio dessa luta que você está vivendo, no meio dessa prova, não seja tímido, tenha fé, seja ousado, use a graça que o Senhor te deu, use a força que o Senhor te deu, use a palavra de Deus e tome posse da tua vitória em nome de Jesus. O que o Senhor Jesus estava dizendo para eles aqui? Olha, vocês não precisavam ter me acordado. Vocês não precisavam ter me acordado. Vocês poderiam, vocês mesmos, liberar uma palavra. O vento ia se acalmar, o mar ia se acalmar. Por que sentiram medo de morrer? Se eu tenho promessa na vida de vocês, se eu tenho uma trajetória para vocês, por que vocês estão com medo de morrer? Não fiquem com medo, creiam que eu tenho coisas maiores para fazer na vida de vocês. Amém, irmãos? Pastor, no ano de 2017 está essa crise, desemprego bateu, nós estamos com medo de fechar as portas, mas Deus não falou que vai te abençoar? Deus não falou que tem promessas na tua vida? Deus não falou, a palavra não diz que você é mais do que vencedor? Por que você está olhando para a crise? Por que você está olhando para a dificuldade? Por que você está com medo dessa situação? A situação não limita o poder de Deus. A situação não limita. Olha, a crise vai impedir com que Deus faça eu crescer. Não. Essa crise veio para que Deus mostre o tamanho da graça, do poder dele através da tua vida. Está difícil da tua família ser salva? Olha, pelos meus olhos carnais eu não consigo ver salvação lá na minha casa. Pelos nossos olhos carnais. Mas veja pelos olhos espirituais. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A promessa não é só para mim, não é só para você, é para você e para a tua casa. Deus começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Amém, irmãos? Então esta situação aqui, Deus permitiu que os discípulos do Senhor passassem, para eles perceberem o tamanho do poder de Deus, e começarem a ver que eles também tinham autoridade para repreender o vento, o mar. Entenda isso. Essa situação que você está passando é para que Deus mostre para o teu inimigo que o poder de Deus está sobre a nossa vida, sobre a minha e sobre a tua vida. Primeira coisa que nós temos que entender é isso. Agora eu fico te perguntando aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Precisava também eles atravessarem aquele lago de Genezaré? Aonde eles estavam indo? Para onde que eles estavam indo? Eles estavam indo para uma cidade aonde tinha um homem endemoniado já fazia algum tempo, o endemoniado gadareno. Olha só, eles estavam indo para lá. Olha o risco que toda aquela tripulação
passou somente por causa do endemoniado. Parece até controverso, né? Parece até, não precisava, vamos dizer assim, nós olhando aqui como carnais, olhando, olha, Jesus colocou toda aquela embarcação com discípulos em risco por causa de um endemoniado. Precisava disso? Precisava. Ele morreu por todos nós, inclusive por aquele homem que estava naquela situação de endemoniado, mas que todos olhavam para ele e para ele não dava nada. Mas Jesus já via ele como um discípulo, como alguém que Jesus queria usar. Amém? Então Jesus, ele vê lá na frente. Essa situação que nós vivemos hoje parece que não tem um porquê, não é isso? Hein, Gino? Às vezes nós passamos por algumas situações. Mas por que eu estou passando por isso? Por que nós estamos vivendo? Hoje nós não sabemos, mas o Senhor vê lá na frente e Ele já sabe o porquê. Amém, irmãos? Então eles chegaram lá naquela cidade, onde tinha o endemoniado gadareno, Decápolis, né? E quando eles chegaram lá, aquele endemoniado que andava no sepulcro, que andava se cortando, ele não tomava banho, não fazia barba. Você imagina a situação? Nós vemos hoje na rua aí, né, aquele camarada que está na Cracolândia, aquele que está debaixo das pontes aí. Você já deve ter visto alguém assim, sim ou não? Quem já viu aí? Nós olhamos para essas pessoas, ficamos pensando assim, né? Mas como pode? Quantos dias sem tomar banho, sem fazer a barba, sem cortar o cabelo, sem comer uma comida quente, né? Então nós vemos que na época de Jesus já existia isso. Nós vemos que na época de Jesus já existia isso. Esse endemoniado gadareno, que vivia lá em Decápolis, ele estava semelhante a esses camaradas que nós vemos hoje na rua. Só que ainda era agravada a situação dele, que o demônio fazia com que ele se cortava com telhas, se cortava, machucava o seu corpo, e as pessoas daquela cidade, elas olhavam para aquele homem e diziam: olha, não mexe com ele, o problema dessa situação é problema dele, nós não temos nada a ver com isso, vamos cuidar da nossa vida, cuidar dos nossos negócios, vamos cuidar dos nossos animais, porque a cidade vivia disso, né? de cuidar de animais, de criar animais. Então a cidade não se importava com aquele homem. Mas aí Jesus, o Rei da Glória, ele faz com que os discípulos passassem por aquela viagem, atravessando o mar. Ele para de abençoar as pessoas aonde ele estava e diz: olha, agora eu não quero abençoar o pai de família, que ele é comerciante, eu não quero abençoar o bancário, o motorista de ônibus. Tinha motorista de ônibus naquela época? Não tinha, né? Mas eu vou falar que tinha, tá bom? Não briga comigo. Enfim, aquela multidão de pessoas que o Senhor estava acostumado a abençoar, de comerciantes, enfim, de pessoas que estavam inseridas na sociedade, né? Ele não quis mais naquele momento abençoar aquela pessoa. O negócio dele agora era com aquele homem gadareno. O negócio dele era naquela cidade que estava sendo atormentada pelos demônios que invadiram a vida daquele homem. Então quando ele chega lá, os demônios que estavam naquele homem já identificaram que era Jesus. Ele sai do sepulcro, aquele homem é sujo, maltratado, cortado. Ele sai do sepulcro e vai até Jesus e fala para Jesus o seguinte: olha, o que o Senhor veio fazer aqui? Não chegou a nossa hora ainda. Olha como os demônios, eles conhecem o poder de Deus. Se você for ler o texto, os demônios dizem para Jesus: o que o Senhor veio fazer aqui? A nossa hora não chegou.
que eles estão dizendo? Nós sabemos que vai ter uma hora que nós vamos ter que ir embora, mas não é agora ainda. Eles sabiam da autoridade de Jesus. Você consegue entender isso? E sabe qual que é o problema quando eu leio esse texto e eu vejo aquilo que a igreja de Cristo vive hoje? Nós, diferente dos demônios, parece que nós perdemos a noção do poder de Deus. Eles estão dizendo, nós somos sujeitos ao Senhor, mas a igreja às vezes parece que não sabe isso, parece que não conhece o poder de Deus. E eu gostaria que você saísse daqui nesta noite completamente instruído a respeito disso. O teu Deus, Ele tem todo o poder, irmão. O teu Deus, no momento que Ele quiser, Ele pode virar a tua história, mudar a tua vida, mudar o teu cativeiro. Não deixe de ter fé, não deixe de acreditar, não deixe de buscar, não deixe de sonhar. Tem crentes que já não conseguem sonhar mais. Eu fiquei com isso marcado já há mais de 13 anos. Uma mulher que já era crente há muitos dias na igreja, ela era líder de um círculo de oração. Eu era líder dos jovens na época, e eu fui conversar com ela a respeito do filho dela. O filho dela estava nas drogas, perdido. E ela disse para mim, eu não consigo crer que Deus vai fazer uma coisa na vida do meu filho. Olha só, isso tem que ser um absurdo para nós. Mas eu olhei para ela e disse, olha, a senhora como mãe não consegue crer, mas eu como líder dos jovens, eu vejo Deus mudar a história da vida do teu filho, eu vejo teu filho salvo, eu vejo a glória de Deus lá na tua casa. Eu tinha autoridade para dizer isso para ela, porque Deus havia mudado a minha vida. E assim como Deus mudou a minha vida, também podia mudar a vida do filho dela. Só que nós, como servos do Senhor, como crentes, nós nunca podemos deixar de crer no milagre de Deus na nossa vida. Você vai viver um milagre. Eu vou dizer de novo aqui, para quem crê, você vai viver um milagre de Deus na tua vida. O teu tempo está chegando, o teu momento está chegando. Isso é fé. Então quando o demônio diz para Jesus, olha, o nosso tempo não chegou, ele está dizendo, eu sei que o nosso tempo vai chegar, mas não é agora. Mas quem define tempo é o Rei da Glória, e o Rei da Glória estava diante deles, e o Rei da Glória queria libertar aquele homem. Aí eles dizem para o Senhor, Senhor, faz o seguinte, já que o Senhor veio aqui para tratar conosco, para nos mandar embora, para nos expulsar, tem uma manada de porcos ali, tem uma grande quantidade de porcos ali. Deixa que nós saiamos desse homem aqui, já que o Senhor quer libertar esse homem, fazer um milagre na vida dele. Deixa que nós saiamos desses porcos aqui e saiamos desse homem e entremos naqueles porcos lá. Aí o Senhor fala para eles, pode fazer isso. Os demônios saem daquele homem e entram nos porcos. E o que os porcos fazem? Eles se precipitam no mar e todos acabam morrendo. Aí os porqueiros, que eram os que cuidavam dos porcos, os porqueiros ficaram chateados com aquela situação. Nós estávamos cuidando aqui com carinho, era o nosso trabalho, era a nossa riqueza. Aí vem esse camarada aí, liberta este homem que estava sujo, esse homem que se cortava, liberta este homem, mas estraga o nosso comércio. Os nossos animais se precipitaram, e eles se levantam contra Jesus, para expulsar Jesus daquela cidade. Olha só, irmãos, nós estamos vivendo dias parecidos como esses, que as pessoas dão mais valor
para as coisas do que para as pessoas, não é? Eu vou voltar um pouco nesse detalhe aí, do valor para as coisas e tal, mas, de novo, você lembra que eu falei aqui antes de começar a falar do gadareno, que as pessoas olhavam para ele, e um homem sujo, um homem que vivia no sepulcro, ninguém dava nada, ninguém via nada na vida daquele homem. Mas quando Jesus expulsa os demônios dele, você vai ver no final aqui, olha o que Jesus diz para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Ou seja, irmãos, este homem que durante um bom tempo da sua vida viveu no desprezo, viveu na sujeira, viveu no sepulcro, quando ele teve um encontro com Cristo, quando Jesus entrou na vida dele, o que ele começou a fazer daquele momento em diante? A dizer para as pessoas: olha, eu fui um endemoniado, eu vivi pelo sepulcro, mas eu encontrei um homem que mudou a minha vida, que mudou a minha história, um homem que me restituiu a minha família, que me deu de novo o fôlego de vida, porque eu não tinha mais, eu não vivia, eu sobrevivia. Um homem que me restituiu à sociedade. Eu andava à margem da sociedade, eu andava à margem, eu era um marginal, né? Marginal vem disso, vem das pessoas que andam à margem da sociedade. Eu era um desses, mas quando este homem me encontrou, ele me restituiu tudo. Agora eu estou aqui para dizer para todos vocês: estão dizendo que ele deve ir embora da cidade, porque os porcos, eles se mataram, os porcos, eles caíram no precipício. Mas eu quero anunciar para todos vocês aqui, não façam isso não. Se ele encontrar vocês, ele pode mudar a vida de vocês também. Ele pode devolver alegria para vocês. Ele pode entregar para vocês tudo aquilo que vocês precisam para serem felizes. Este homem, ele sai daquela situação de desprezo, sai daquela situação de desamparo. Ele estava desamparado pela prefeitura, pelo governo, pela sociedade, pelos amigos. A família não conseguia fazer nada por ele. Mas quando ele encontra com o Senhor Jesus, Jesus restitui tudo que ele havia perdido. Olha aqui que eu quero dizer para vocês, para nós começarmos a terminar esta mensagem. Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos olharam para ele e disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Estava andando com o Senhor Jesus. Eles conheciam o nome dele, sim ou não? Conheciam o nome dele. Eles sabiam, Jesus era o mestre deles. Mas a pergunta é o resultado de um espanto que veio neles pelo poder que havia em Cristo. Eram discípulos, andavam com ele, mas o espanto que veio a eles fez com que eles dissessem: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi um milagre que Jesus fez. Mas esse tipo de milagre, acalmar uma tempestade, aí eu trago este acalmar uma tempestade. Por exemplo, alguém está desempregado, aí a pessoa diz: irmão, estou passando por um vento, estou passando por uma tempestade. Já ouviu alguém dizer isso, sim ou não? Ou estou com um problema de saúde. A pessoa está com problema de saúde, mas quando ela vai dizer o que ela está vivendo, ela diz o quê? Estou passando por uma luta, por uma tempestade, por um deserto.
pessoa está com problema no casamento, a pessoa, enfim, seja qual for a área da vida da pessoa, e Jesus a abençoa, ela diz: a tempestade parou, o vento cessou, o meu milagre chegou. E aí, como aqueles discípulos, olha, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, eu vi o poder dele, porque os discípulos, eles viram isso, o poder de Jesus acalmando a tempestade. Agora, irmão, quando Jesus entra na nossa vida com salvação, você é salvo em Cristo, sim ou não? Você não vai só dizer para as pessoas: olha, ele me curou, ele acalmou a tempestade. Quando Jesus nos salva, quando nós somos salvos por Cristo, o desejo que está no nosso coração é dizer para as pessoas: olha, assim como ele me salvou, ele quer te salvar também, ele quer mudar a tua história também, ele quer fazer algo novo lá na tua casa, na tua família. Jesus, ele te ama. Então percebe a diferença das duas reações aqui? Com os discípulos, eles disseram: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, com o endemoniado, o caso foi diferente. Ele saiu pela cidade: lembra de mim? Eu era aquele que andava no sepulcro lá, sujo. Encontrei com Jesus, e olha o que ele fez comigo. Ele mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou o cenário da minha vida. Antes eu estava no sepulcro, agora eu ando em sociedade, agora eu testemunho que uma vida nova entrou em mim. Amém. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Nós temos que buscar o reino dele, a sua justiça. Aí a tempestade vai se acalmar, aí as coisas deste mundo, porque nós devemos buscar o reino dele em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Então eu quero terminar esta mensagem dizendo isso para todos nós aqui, nós temos que terminar o ano de 2017 buscando o reino dele na nossa vida, buscando salvação de almas, buscando mudança no nosso bairro, buscando mudança lá no nosso trabalho, buscando mudança lá na nossa família. Quando nós fazemos isso, as outras coisas são acrescentadas. Aí Jesus entrega tudo para nós. Aí ele acalma a tempestade, aí ele cura pessoas, ele abre a porta de emprego. Tudo ele vai fazer na nossa vida quando nós buscamos o reino dele. O que Jesus foi fazer naquela viagem, irmãos? Ele foi simplesmente acalmar uma tempestade? Não. Ele queria instalar o reino dele lá em Decápolis, um lugar onde as pessoas davam mais valor para as coisas. Eles amavam ali a criação de porcos, a ponto de dizer: nós preferíamos que este homem continuasse endemoniado, sujo no sepulcro, do que ver os nossos bichinhos morrendo, do que ver os porquinhos se precipitando. Nós, como igreja, temos que ser diferente. A glória de Deus invadiu a minha vida. Eu dou valor para as almas, para as pessoas. E nesta noite eu vou olhar para alguém que não veio aqui na igreja. Você vai fazer isso em nome de Jesus, eu creio. Você vai olhar para alguém que não veio aqui e vai dizer: eu vou ligar para essa pessoa, eu vou dizer para ela que ela é importante para mim, eu vou dizer para ela que eu senti falta dela, eu vou dizer para ela que Jesus conta com ela no próximo culto, porque nós somos uma família, e como família nós nos preocupamos um com os outros. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com a igreja. Nesta mensagem aqui, o Espírito Santo chamou a atenção de todos nós. Primeiro, Deus está no controle de tudo. Ele tem todo o poder. E a situação que você está vivendo, para Deus resolver ou basta uma palavra. Se não resolveu ainda, é porque não chegou o tempo. Mas o tempo não chegou, não é porque Deus perdeu o controle, não. É porque no tempo certo a resposta virá para a tua vida. E quando este tempo chegar, você vai se alegrar. Quem estiver do teu lado vai se alegrar.
quando o tempo certo de Deus chegar. Não se precipite, não queira passar à frente. Espera em Deus, o tempo dele trabalhar está chegando. Outra coisa que nós devemos entender com esta mensagem aqui: nós temos o Espírito de Deus, nós temos o poder da palavra. Está na hora do crente parar de se achar coitadinho. Está na hora do crente parar de pensar que o diabo está no controle da situação. Não, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Você não é coitadinho, não. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Use a autoridade que Deus te deu. Se a tempestade se levantar na tua casa, no teu trabalho, na tua família, use a autoridade que Deus te deu. Repreenda os ventos lá na tua casa. Diga assim: eu devo usar a autoridade que Deus me deu, para que eu possa tomar posse da minha vitória. Você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Tenha fé para viver isso. Amém, irmãos? Diga assim: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso que nós somos. No final deste ano de 2017 aqui, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu sei que Jesus veio a esta terra aqui trazer alegria para o meu coração, trazer vida para mim, trazer paz para mim. Eu sei que Jesus veio a essa terra para isso. Jesus foi até lá Decápolis encontrar aquele homem e trazer para ele algo que ele nunca tinha tido na vida dele. Trazer paz, trazer alegria, restituir a família, restituir os sonhos para ele. Tem gente aqui que não consegue sonhar mais. É o que o Espírito Santo me diz. Tem pessoas aqui que não conseguem sonhar mais, ver uma porta se abrir. Não consigo mais, pastor, ver uma porta se abrindo nessa situação que eu estou vivendo. Ei, eu vim aqui como profeta de Deus te dizer: a porta vai se abrir em nome de Jesus. E quando o tempo de Deus chegar na tua vida, você vai viver coisas que você nunca viveu, algo que você nunca imaginou. Porque Deus não veio passear, não. Deus não veio aqui perder tempo, não. A palavra dele é fiel. Você vai sair pela tua rua, na tua família, dizendo: olha, o tempo de Deus na minha vida chegou. Eu estou feliz, eu estou vivendo o melhor. Você vai viver este tempo na tua vida. E o tempo está chegando. Não vai demorar muito, não. O tempo está chegando. A honra de Deus vai chegar na tua casa. Eu gosto, irmãos, de ficar imaginando a situação. E eu consigo imaginar aquele homem entrando pela rua principal da cidade, e as pessoas olhando para ele, dizendo: peraí, este daí que está bem vestido agora, que está limpo, não era aquele? Aquele qual? Alguém pergunta: aquele qual? Aquele que andava sujo lá no sepulcro, se cortando, não era aquele? Aí a outra pessoa olha: parece que é mesmo, mas o que será que aconteceu com ele? Aí alguém chega e diz: ei, moço, o que aconteceu com você? Aí ele: opa, você tem um tempinho? Eu vou te contar. Jesus Cristo de Nazaré, ele veio ao meu encontro e mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha sorte. Ele mudou tudo. Agora eu estou assim, ó. Aleluia. Tem pessoa aqui que vai ser indagada por alguém: peraí, você não estava passando por aquele deserto? Você não está vivendo aquela tempestade? O que aconteceu com você? O que aconteceu com a tua vida? Aí você vai dizer: Jesus me encontrou e mudou tudo. Ele fez tudo novo. Aleluia. Eu vivi isso daqui mais ou menos no ano de 99. Eu fazia parte de uma mocidade que evangelizava, e alguns jovens da mocidade evangelizaram um homem que havia alguns anos veio da Espanha e estava no bairro do Limão, sujo,
mocidade disse para esse homem: olha, nós somos da igreja. Se você quiser, vai lá na igreja, que Jesus pode mudar a tua vida. Pastor Najib já contou essa história para algumas pessoas, alguns conhecem. Mas esse homem veio da Espanha, se envolveu com bebida, se envolveu com as noitadas de São Paulo, com uma mulher brasileira. E quando o dinheiro acabou, essa mulher largou o espanhol e ele ficou pelas ruas de São Paulo sujo. Tinham jogado álcool nas pernas dele, colocaram fogo, tinha feridas na perna, enfim. Falaram: vai na igreja no endereço tal, na hora tal. Este homem, ele foi, estava lá na porta da igreja antes de começar o culto. Ele foi na hora do culto para frente, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, mas ele não tinha onde morar. Aí o pastor fez uma reunião com os obreiros, falaram para ele voltar no outro dia na igreja. Quando ele voltou na igreja, deram banho nele. Tinha algumas quantidades de bichos no corpo, piolho, carrapato, enfim. O homem estava numa situação degradável. Mas os obreiros da igreja de Cristo, como o Senhor fez em Decápolis, fizeram com aquele homem, deram banho, cortaram o cabelo. O pastor levou ele no dentista, fizeram os dentes dele, colocaram óculos nele. E esse homem começou a andar no hall da igreja de terno. E as pessoas passavam. Só que em 99, irmãos, estou dizendo para vocês, isso aqui aconteceu no nosso ministério, o ministério do nosso pai, do nosso líder. As pessoas passavam na igreja, tinha lá o átrio da igreja e olhavam para ele: peraí, este homem aí não era aquele que ficava lá nas calçadas do bairro do Limão? Era, mas o que aconteceu? Chegou salvação para a vida dele. E ele falava em espanhol, começou a conversar com o pastor e tal, e explicou a situação dele: vim da Espanha, tal, fui enganado, perdi tudo, estou aqui. Mas você tem família na Espanha? Tenho família, tenho casa. E a obra tem que ser completa, né? Porque aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para terminar, sim ou não? Terminando a história, o pastor reuniu a igreja, compraram as passagens do bairro do Limão, das calçadas, sujo. O pastor levou ele para a casa dele lá na Espanha. Quando chegou na casa dele, aquele homem que estava desprezado nas ruas de São Paulo recebe um abraço da mãe dele. E o pastor diz que a mãe dele dizia: meu filho voltou, meu filho voltou. Sabe o que ele precisava? Aquele Julio lá da calçada precisava de alguém que olhasse para a vida dele e dissesse: olha, há um jeito para a tua vida, há uma saída para você. Olha, o Espírito está me levando a dizer essa história, sabe por quê? De novo, você está achando que não tem jeito para você, mas Deus te trouxe aqui para mostrar uma nova realidade nessa noite. Tem um jeito sim para a tua vida, há uma saída sim para a tua história. Basta você crer, basta você acreditar, porque o Senhor está te esperando para fazer um milagre na tua vida. Eu quero orar com vocês nessa hora. Você que ouviu a palavra de Deus e a palavra falou com você, dá um sinal com a tua mão aí, eu quero saber. Aleluia. A palavra falou comigo também, viu, irmão? Porque primeiro a palavra fala com o pregador, depois fala com a igreja. Por isso que eu quero dizer de novo: eu estou crendo num grande milagre de Deus na minha vida, ainda neste ano de 2017. Eu estou crendo num grande milagre de Deus na tua vida, eu creio. Talvez você não consiga crer, mas eu creio num grande milagre de Deus na tua vida no ano de 2017 ainda. Você que está nos vendo aí através do Facebook, eu estou crendo num grande milagre de Deus na tua vida. Não deixe de crer, de acreditar, porque Deus continua te amando. Eu quero orar com você, você que levantou a mão. Se você quiser, saia do teu lugar. Eu quero orar com você aqui à frente. Eu quero junto com você pedir que o Senhor faça um milagre, que o Senhor mude o quadro, mude a história, que o Senhor faça algo novo de Deus na nossa vida.